Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Nosso assunto de hoje é gestão da qualidade. Os tópicos a serem abordados são princípio da gestão da qualidade total, alguns autores e seus conceitos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os princípios, os conceitos e os gurus da qualidade, saber os benefícios que o sistema de qualidade propõe. Vamos então começar essa aula conversando sobre algumas ferramentas. Vejam só, nós falamos sobre alguns gurus, aqueles que buscam a qualidade total, o defeito zero, o processo de funcionários e etc. Agora aqui nós vamos falar sobre algumas ferramentas, ferramentas que podem ser utilizadas na empresa para melhorar a qualidade total. Vejam só, não há uma obrigatoriedade da utilização dessas ferramentas, mas é interessante que se aprenda e saiba utilizar, pois esse tipo de ferramenta pode ser um diferencial para a empresa ou até para a sua profissão. Uma ferramenta conhecida como Seis Sigma. Vamos falar sobre ela, é uma metodologia focada na eliminação dos defeitos de processos, a qual tem como objetivo oferecer aos seus clientes um produto e ou serviço que se aproxime da perfeição. O que é o Seis Sigma, então? O Seis Sigma é uma metodologia. Veja, quando a gente fala de metodologia, ela pode ser utilizada de uma maneira ampla ou mais focada. Mas nós vamos tentar verificar todos os defeitos que possuem e tentar eliminar esses defeitos. Então vamos separar por processos, vamos separar por etapas, tudo que acontece dentro de uma empresa e verificar aonde estão os defeitos, aonde estão os problemas e individualmente vamos minimizar o problema. Veja só, minimizando o problema, automaticamente eu consigo me aproximar de um produto, um serviço melhor para o meu cliente. Vamos falar agora então sobre o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é uma outra metodologia interessante. Vejam só, nós vamos aqui identificar os problemas e a crescente deles, né? O que tem um maior índice de problema ou não. Então, verificando ali, nós temos ali problema no site, atraso de entrega, defeito no produto, entrega incompleta, nota fiscal e outros. Vejam só, cada um aí tem um tipo de problema e cada um tem uma incidência de problema. O que eu quero dizer? Se vocês verificarem, um problema é maior e outro problema é um pouco menor. Sempre o problema maior eu vou colocar no começo, né, do meu gráfico ali. E como que eu vou utilizar isso agora de uma maneira eficiente? Vejam só, de todos os problemas que eu tenho ali, o problema no site é o que mais impacta, pelo menos é o que mostra ali para mim. E o que menos impacta é nota fiscal e outros. Então onde eu tenho que mais agir para resolver esse tipo de problema na empresa? É primeiramente no site. Eu tenho que primeiro resolver os problemas que são maiores e cada vez mais ir minimizando. E fazer este acompanhamento. Neste gráfico de Pareto, o acompanhamento pode ser o seguinte. Primeiro eu posso fazer a identificação dos problemas e suas causas. Da mesma maneira que eu coloquei lá no gráfico. Qual o tamanho? Eu vou identificar e saber qual o tamanho deste problema. Vamos visualizar uma ação. O que podemos fazer para minimizar o problema ou então eliminá-lo? Depois, priorizar uma ação. Vejam, todos os problemas que eu tenho ali, como eu disse, vamos priorizar o problema no site. Por quê? Porque este é o que mais impacta no momento. Após isso, vamos fazer uma confirmação de resultado de melhoria. É sempre importante medir. Vamos verificar depois de um tempo se o problema maior ainda é no site ou se algum outro problema agora que a minha empresa tem e eu preciso focar mais. Então é importante você verificar se o problema foi resolvido ou minimizado. Observar o antes e o depois. E essa observação ela é importantíssima e sempre, porque ele pode tanto melhorar como ele pode piorar. E a identificação de causas maiores em partes específicas, então o gráfico de Pareto faz com que eu separe a minha empresa em algumas áreas que estão tendo problema, e aí eu consigo sim identificar quais são os maiores problemas e sempre trabalhando de uma maneira a minimizá-los. Também é uma ferramenta, assim como o Seis Sigma, também é uma ferramenta muito interessante que as empresas utilizam. Bom, falando sobre fluxograma, eu gostaria que vocês prestassem um pouco atenção aqui no fluxograma, porque
eles existem várias formas. Eu não vou aqui focar em todas as formas, vou apresentá-las e depois eu vou mostrar para vocês como um fluxograma funciona. Ele é muito utilizado dentro das empresas e saber fazer a leitura deste fluxograma vai ajudar no seu processo de crescimento dentro da empresa, pode acreditar. Então, falando sobre o fluxograma, existem diversos símbolos, ele possui diversos símbolos, né? Entre eles ali nós temos um retângulo, uma seta, um losango. Cada símbolo representa alguma coisa diferente dentro de um fluxograma. Como, por exemplo, o meu retângulo é um símbolo que indica o início ou o fim de um dado processo, quando vai começar ou terminar algum processo. Significa que este símbolo mostra o limite de uma certa operação. Ora, sempre quando você for visualizar um fluxograma, e nós veremos mais à frente, tudo que estiver dentro de um retângulo significa que é uma ação que precisa começar e terminar. O símbolo seta nos revela o sentido e a direção desse fluxo estudado. Então aí é simples, né? A setinha vai nos mostrando para onde que este fluxograma está levando, qual que é a ação que tem que ser tomada depois da anterior. E o losango também tem uma importância muito grande. O losango mostra o momento em que certa decisão deve ser tomada. Normalmente a deliberação é sim ou não. Vocês vão verificar dentro do fluxograma que será mostrado que o losango ele é a única forma que ela vai ter duas saídas, uma saída para sim e uma saída para não. O que isso significa? Significa que o losango ele é a única forma que tem uma tomada de decisão, que algo pode ser sim e algo pode ser não. Então não é um processo a ser feito, é um processo que pode levar a um lado ou a outro, e vocês verão mais à frente. Alguns outros símbolos, como este outro retângulo, né, que ele pode ser um retângulo ou um quadrado, determina uma etapa de alguma atividade que também está sendo executada, muito parecida com a primeira. O triângulo na posição invertida significa arquivamento de documentos, ele não é muito utilizado nos fluxogramas, só em fluxogramas específicos. Aquele círculo é um conector, né, e ele mostra entrada ou saída ou alguma outra direção, e o último símbolo ali é o início e um fim de um fluxo. Nossa, professor, não sei se eu entendi tudo, fiquei meio confuso. Calma, agora vocês vão verificar um fluxograma e eu vou explicar direito para vocês, vocês vão ver como é muito simples. Vejam só, este é um exemplo de fluxograma. Vejam como é simples, vejam como é tranquilo. Eu vou mostrar ele de uma maneira bem fácil, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam. Vejam, ao olhar somente as formas, eu já consigo entender um fluxograma, o que cada coisa faz. Só de olhar as formas. Então eu sei que o início ele é formado por um símbolo, eu sei que tem uma série de retângulos, e vejam só, eu tenho ali um losango que está saindo por uma saída sim e por uma saída não. Vamos ver este exemplo aqui? Aqui está dizendo que o cliente entra no restaurante e é recebido por um recepcionista. Isso é um processo que acontece dentro de um restaurante. A partir daí começa o bom atendimento do cliente. Olha que interessante. É a partir do momento que o cliente já entra e não somente do prato que ele vai comer. Depois disso, ele solicita uma mesa pequena porque está sozinho. Vejam, há uma mesa vaga. Esse é um momento que a empresa começa a tomar decisão. Dentro de um fluxograma, essa decisão é um losango. Se tiver uma mesa vaga, a recepcionista leva o cliente à mesa. Caso contrário, a recepcionista encaminha o cliente para o bar e lhe dá uma senha. Veja o que é importante que aconteça dentro de uma empresa e o fluxograma ajuda muito. Quando eu tenho que tomar uma decisão, e ela pode ser sim ou não, eu tenho que ter a decisão caso sim e caso não. Então, ora, se eu tenho essas duas decisões, automaticamente eu vou saber tratar o meu cliente. A mesa está disponível, o cliente vai para a mesa. A mesa não está disponível, eu tenho como tratar o cliente e falar, olha, vai para um bar ou vai para uma fila de espera. Enfim, o fluxograma segue e aí vocês podem perceber que ele vai ter todo o atendimento até o final. O interessante é, qualquer dúvida, o fluxograma ajuda muito. Qualquer dúvida que aconteça dentro de uma empresa, é importante que a gente tenha saídas para isso.
O fluxograma ele é muito utilizado nas empresas e quanto mais eu consigo fazer a leitura de um fluxograma, mais eu consigo entender, satisfazer e ter um crescimento na questão da qualidade. Bom, uma outra ferramenta de gestão da qualidade a gente tem como GUT, que é o GUT. O que significa? Gravidade, urgência e tendência. Aqui, na verdade, agora a gente vai tratar isso com notas, né? Então, vejam, a gravidade, qual é a ação esperada? Avaliar as consequências que podem surgir a partir do problema. Se tem um problema, vamos avaliar e vamos saber qual a gravidade. E daremos nota de 1 a 5. Sendo que 5, a gravidade é muito alta e 1, a gravidade é baixa. Urgência, mensurar o tempo que será necessário para corrigir o problema. Lembrando, existem problemas que a empresa consegue resolver de maneira muito rápida e existem problemas que já demandam um tempo. Novamente, vamos dar nota de 1 a 5. E a tendência, detectar qual é a tendência do problema, melhorar ou piorar o quadro já instalado. O que significa? Tendência é, este problema acontece sempre? Todo mês nós temos este problema? Esse problema vai e volta? Então, novamente, vamos classificar de 1 a 5. Vou mostrar uma tabela para vocês que explica melhor como montamos o que chamamos de GUT. Vejam só, é o nosso quadro de prioridades. Então a empresa pode elencar algumas prioridades, tá ok? Ali nós temos como prioridades, exemplo, baixa produtividade, mercadorias com defeito, máquinas sem manutenção, poucos vendedores contratados, falta de licenciamento ambiental e embalagens estragadas. Vejam só, não significa que essas prioridades são a de todas as empresas. Não. Cada empresa precisa saber quais são os seus problemas e quais são aqueles problemas que precisam ser resolvidos para a gente colocar nesta matriz chamada de GUT. Bom, vejam só, eu vou dar 2 exemplos, aqueles que estão primeiro em amarelo. Vejam só. Mercadorias com defeito e falta de licenciamento ambiental, ambas estão com urgência máxima, ambas estão com gravidade máxima e ambas estão com tendência máxima. O que significa? Eu chego a uma pontuação de 125. Por quê? Porque eu multiplico o 5 vezes 5 vezes 5 e dá 125. Essa é a nota máxima, o que significa? Eu preciso resolver este problema, porque ele é o maior problema que está acontecendo dentro da empresa. E eu tenho outro que está em verde, está ali, poucos vendedores contratados. A gravidade está em 1, significa que não é um problema tão sério, a urgência está em 3 e a tendência também está em 3, resultando numa nota final em 9. O que significa? É um problema na empresa? É, mas é um problema menor. Então vamos focar aonde? Vamos focar primeiramente naqueles que estão em amarelo. Essa matriz, né, esse GUT, essa ferramenta, ela é muito importante para que eu consiga visualizar aí melhor quais são os maiores problemas da empresa. Eu acho que você conseguiu identificar. Veja só, não significa, novamente, que na tua empresa os problemas são os mesmos, mas fazendo essa matriz eu consigo verificar qual o tipo de problema, qual a urgência desse problema, a gravidade e se ele acontece de tempos em tempos. Isso vai ajudar para que eu consiga resolver melhor estes problemas. Na evolução histórica da qualidade, o conceito de gestão surgiu durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de corrigir os erros na produção bélica. A produção bélica é a produção de armamento, então a gestão da qualidade começa lá. Vamos tentar melhorar a nossa produção bélica. Vejam, na guerra, você consegue ainda extrair coisas boas. Infelizmente, não deveria ser assim, mas o pessoal que fez guerra na época, eles pensavam nessa questão de gestão da qualidade. Com o tempo, passou a ser chamado de garantia da qualidade. Esse nome garantia era garantir que a qualidade existe. Esse que era o importante. E, após isso, surgiu o controle de qualidade no começo do século XX, por Frederick Taylor e Ford. Frederick Taylor e Ford são 2 autores extremamente conhecidos, são empresários extremamente conhecidos e que realmente buscaram trazer para o século XX e agora perdurou para o século XXI e assim vai, essa questão de qualidade total. Vejam, eles saem da questão da garantia da qualidade e entram na questão da qualidade total. Não é só garantir, mas é sempre fazer com que essa qualidade ela evolua e ela exista.
Isso é muito importante, por mais que esses autores viveram no século passado, até hoje perdura-se aí, até hoje utilizamos muito do ensinamento deles. E as 3 etapas da qualidade é a qualidade intrínseca, a qualidade estruturada e a qualidade extrínseca. Na verdade, o que eu quero dizer com isso? Existe a qualidade que já é do produto, aquela que está intrínseca no produto. Existe a qualidade que ela é estruturada, aquilo que é criado, né, principalmente dentro da empresa. E existe a qualidade extrínseca, que é aquilo que eu posso oferecer de uma maneira um pouco mais aberta, é aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu posso apontar como um diferencial para a satisfação do cliente. Bom, eu trouxe para vocês um Saiba Mais, caso vocês queiram aprender e se aprofundar um pouco mais sobre o tema da nossa aula, sobre gestão da qualidade total. Não deixem de ver que é algo extremamente interessante. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima!